Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Intervalo Literário. E hoje nós vamos falar sobre Almas Mortas, do Nikolai Gogol. Então, gente, eu queria me desculpar porque ainda a gente não tem vinheta aqui pro Intervalo Literário, a gente tá montando ainda, vai ficar bem legal. E também o ambiente, né? Eu estou aonde era o meu quarto. Gente, nesse frio, né, a minha alergia ficou muito atacada e esse lugar onde eu tô é bem úmido e aí eu tive que trocar de quarto. E assim, lá tá um pouco apertado agora, fica difícil de gravar. Mas eu espero que vocês entendam, até trouxe o quadro para que vocês já estão mais acostumados, a gente fica mais ambientado, né? Esse livro foi lido porque ele já estava há uns 15 anos, eu acho, na minha estante. E eu nunca lia, porque eu passava por ele e falava, não vou ler isso não, não vou ler isso não. Aí eu dava uma folheada assim, tal. Só que a Tatiana Feltrin resolveu ler esse livro nesse ano e eu falei, caramba, eu tenho... Caramba, o que é isso? É um sotaque novo. Falei, nossa, tem esse livro na minha estante, vou ler junto com ela. Gente, por que eu não li esse livro antes? É impressionante. Esse livro, além dele ter um conteúdo muito legal, ele tem uma forma, um narrador, sabe, muito interessante. Ele é cômico e também ele é considerado o primeiro romance russo com um estilo realista, falando sobre os aspectos da Rússia, uma crítica, enfim, ele é cheio de coisas interessantes assim a respeito dele. E eu quero logo já dizer que eu não vou conseguir fazer uma resenha como a Tatiana fez, e aí você vai lá no canal da Tatiana, dá uma olhada no que ela falou, que eu achei muito interessante. E eu vou deixar então aqui as minhas impressões sobre o livro. Bem, a respeito dessa edição, a gente abre, tem uma folha de guarda assim, aí vem editora, é Nova Cultural a editora, tá. Só que aí a gente tem um textinho sobre eu acho que é uma série, Ler é Preciso. Aí vem falando do papel e entra no livro e não fala mais nada. Então assim, se você quiser saber alguma coisa do autor, da obra, essa edição não tem nenhum texto de apoio, absolutamente nada. Ela é muito bonita, né, assim... Eu lembro que eu comprei esse livro em Piúma, umas férias que eu tirei lá na praia, aí tem um sebo, numa feira. Olha que loucura. E tem muito tempo isso, nossa Deus. Qual que é o enredo desse livro? Basicamente é um homem que tem muita vontade de ser bem sucedido. Ele é funcionário público e ele sai para resolver uns negócios particulares. E qual que é esses negócios particulares, né? Ele compra almas mortas, ele compra mujiks, né, que estão registrados como vivos nas aldeias, nas fazendas, mas que já estão mortos e só vão ser registrados como mortos no próximo recenseamento daquele lugar. Então assim, quando um fazendeiro tinha um mujik que morria, ele estava no recenseamento passado, ele paga o imposto sobre aquela alma, ele tem um prejuízo em relação a esse mujik. E o que ele faz? O Titkov, ele sai comprando essas almas, né, passa para o nome dele como se fossem almas vivas, e assim, quanto mais mujiks você tem, é como se você tivesse uma propriedade muito grande, precisasse daqueles mujiks, e aí ele tem a ideia de enganar assim, o governo, pegar empréstimo, enfim, tudo mais. É um spoiler? Pode ser considerado um spoiler, gente, mas esse livro é um clássico. Só que o mais legal desse livro é que pelo título você fica meio arredio. Quando você começa a ler, você vê que existe um narrador que fala do autor, do personagem principal, dos outros personagens do livro, fala com você e fala dele próprio. Então assim, é um narrador muito falante, ele se intromete na história, ele faz julgamento de valor dos personagens, é muito engraçado. Ele às vezes fala assim, o autor podia falar isso, mas ele não vai falar pra não deixar vocês chateados. Ou então ele vai falar assim, você que tá lendo, aí vai te chamar atenção por causa de alguma coisa.
Ele faz julgamento de valor de quando as pessoas começam a falar também, por exemplo, em francês na Rússia. Ele fala que, ai, que bobice, isso é coisa da alta sociedade. E ele vai falar das mocinhas. Ele é uma crítica, né? Pelo que eu dei uma lida, esse é um romance de crítica. Outra coisa legal também é que o Tchitchkov, para comprar essas almas mortas, ele tem que ir nas fazendas. E ele chega na cidade, conhece todo mundo, se apresenta e faz uma boa fama, né? Porque ele é muito educado e tal. E aí você vai vendo que com cada pessoa que ele encontra, ele consegue se adequar àquela pessoa. Então ele vai de fazenda em fazenda, e cada dono de fazenda é uma doideira maior que a outra. O primeiro que eu lembro aqui é o Manilov, não sei como é que fala. Mas ele chega na casa desse homem e parece que eles são assim amigos de infância. E o Manilov trata o Tchitchkov muito bem. E você fica rindo, você fica, nossa, como que uma pessoa pode tratar a outra tão bem, nem conhece. E aí quando ele vai fazer negócio também, ele fica todo cheio de dedos pra falar que quer comprar almas mortas, mas aí ele consegue identificar que ele pode falar, o momento certo de falar, ele come, ele bebe, ele fica na casa das pessoas. Ele tem 2 empregados que são assim, um pior que o outro, um é mais maluco que o outro. E cada fazenda que ele vai passando, você vai vendo que ele vai se adequando, né? E uma coisa que me chama muita atenção é quando ele vai numa fazenda que a mulher chama ele de papaizinho. E aí ele vai e chama ela de mamãezinha. E eu fico... Quê? Pra você ver que os tratamentos, assim, como se eles fossem todos muito amigos, outros são mais arredios. Tem um louco que tenta bater no Tchitchkov num jogo, ele fala que não fuma, e o Nozdrov quer bater nele, porque ele fica todo desconfiado, porque o Tchitchkov quer comprar os mujiks, e aí ele começa a dar preço alto pros mujiks. E tem um outro proprietário que é muito engraçado também, que a história dele pra mim foi a mais interessante, que é um homem que ele tem uma casa muito boa numa aldeia, só que quando ele perde a esposa e os filhos se afastam dele, ele começa a guardar um monte de tranqueira dentro de casa, tá tudo sujo. E aí o Tchitchkov chega, pergunta pelo dono da casa e ele fala, sou eu mesmo. E aí você vai conhecer a história desse proprietário, que agora eu esqueci o nome. E você fica realmente assim pensando, nossa, que decadência desse homem, como que é difícil você ver uma pessoa decair tanto, ficar em trapos com uma propriedade tão grande. Enfim, cada pessoa que ele encontra tem um problema, tem algum defeito muito gritante ou então alguma qualidade muito exuberante. A primeira parte desse livro está terminada, você tem um fechamento mais ou menos assim da história, porque termina com o Tchitchkov indo embora dessa aldeia onde ele chega bem no início do livro. Mas depois, quando o Tchitchkov vai pela estrada, e aí você tem sempre nesse livro descritos muitas coisas, é um pouco realista, na verdade é bem realista esse livro, então você tem muitas descrições de paisagem e de casas e de pessoas, de festas, enfim. Você vai começar a ler sobre uma história de um outro fazendeiro que também ficou a fazenda dele tá desleixada e tal, e aí logo depois você conhece uma fazenda super produtiva. É engraçado que parece que eu fui nessas fazendas, porque é muito bom o jeito do Gogol falar e traduzir todas aquelas imagens em palavras. E o motivo pelo qual o Tchitchkov tem que sair daquela cidade é porque todo mundo fica estranhando bastante o fato dele comprar almas mortas, e por causa de um boato que fica correndo a cidade, todo mundo fala, isso é mentira, mas aí todo mundo fica falando e o efeito da mentira é o mesmo como se fosse de verdade e ele tem que sair correndo. Mas o que me fez parar de ler esse livro, sim, eu não terminei de ler esse livro. Eu parei de ler esse livro bem no finalzinho, foi porque eu não consegui entender os furos. Esse livro foi quase que destruído, né? Dizem que ele escreveu 2 volumes a mais que esse, só que ele destruiu tudo. E quando foram pegar esse livro para poder editar, não tinha o final, ou tinha várias folhas queimadas ou perdidas. Então você tem na segunda parte uns diálogos que são cortados no meio, e eu fiquei muito impaciente. Eu tava lendo muita coisa, como vocês viram no último vídeo, eu li 8 livros mês passado, e eu acho que eu fiquei cansada de ler esses intervalos assim, e acabei não lendo o livro todo. Mas eu li até a parte em que ele compra uma propriedade. Aí é legal, só que eu não sei o que acontece depois.
A Tatiana disse que é muito bom. Talvez, quem sabe, se esse mês eu tiver um pouco com mais paciência, eu pegue para ler o finalzinho desse livro. Mas enfim, é um clássico, não é difícil de ler, é engraçado, o narrador é maravilhoso e eu adorei ler Nikolai. Eu quero ler mais. Então assim que eu puder, eu vou adquirir novos livros do Nikolai Gogol. Só que eu quero uma edição que venha explicação, a história, alguma coisa, porque essa edição aqui, queridos, não rolou. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês queiram conhecer o Tchitchkov. E não se esqueçam também de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. A gente já está quase chegando a 500, ou já chegamos, não sei. Mas eu ainda vou fazer aqui um sorteio. E eu estou em dúvida, eu acho que eu vou fazer sorteio, sabe de quê? Daqueles 4 livros que eu tenho aqui em casa, da Tag. Assim que eu vou separar alguns livros aqui e eu vou ver se vocês gostarem da ideia. Comenta aqui que eu vou separar esses livros para sorteio, tá bom? E também me segue no Instagram, que lá eu também posso deixar algumas ideias de sorteio também pra gente comemorar aí 500 inscritos aqui nesse canal. Eu estou muito feliz. Sejam todos bem-vindos. Essa semana chegou muita gente aqui. Sejam todos bem-vindos no canal Intervalo Literário. Me sigam nas redes sociais e vamos passar 2019 lendo.